momento que o Emicida entrega o livro e pega a arma da mão do jovem afro-bunker, ou quando seu Jorge se pinta de branco e logo depois toma banho. Enfim, como isso foi pensado? Isso é uma coisa muito bacana. Esse filme, para além da história que vocês estão acompanhando, a gente queria muito trazer outras mensagens, né? A trilha sonora, vocês percebem que tem assim, desde a nossa maior Elza Soares, até um monte de gente do hip hop atual, né? A gente tem o Rincon Sapiência, a gente tem o Baco, a gente tem Lineker, que não é do hip hop, mas é de um movimento dessa música jovem, negra, que está aí contando a nossa história também. Os elementos visuais eram muito importantes. Foi feito pelo Thiago Marques, que é um diretor de arte fabuloso, diretor de arte de filmes como Tropa de Elite, Narcos, Ensaio sobre a Cegueira. Ele faleceu esse ano, infelizmente, mas é um dos grandes profissionais que a gente tem muito orgulho no cinema nacional. E o Thiago, ele fez um trabalho que é lindo, assim, porque a gente queria mostrar um futuro. No primeiro momento, a gente queria botar assim, tudo muito tecnológico, né? A gente queria que tivesse carro que voa, a gente queria que as roupas fossem diferentes. Quando a gente foi ver o dinheiro, não tinha dinheiro. Aí o Thiago trouxe essa solução e que é muito poderosa. Ele criou esse futuro, que é muito próximo do que a gente vive, e um futuro onde a cultura negra, mais do que nunca, estava espalhada pelos cantos. Então, por isso, que quando eles chegam ali no lugar onde a Isabel trabalha, aquela escadaria é cheia de fotos e imagens de referências importantes para a nossa cultura negra. Tem Conceição Evaristo, tem Escrava Anastácia, tem João Cândido, né? João Cândido, que está lá também. E o filme está cheio disso. Eu fico até ansioso para que as pessoas, quando assistirem o filme uma segunda vez, vão pegando essas referências. Tem algumas referências que ninguém sacou. Por exemplo, a ONG, onde Isabel chega, quando ela entra, que está vazia, que tem bola de futebol, bandeirolas e etc. É uma ONG fechada, que nesse futuro, o terceiro setor, as ONGs são fechadas, tem um nome muito bonito, que é Sueli Guzmão, que é uma homenagem a grande Sueli Carneiro e a Mário Guzmão, que são duas figuras importantes da gente conhecer. Quando a gente está discutindo colorismo, né, que é a questão do tom de pele, é exatamente na rua Machado de Assis, que é um autor que durante muito tempo foi considerado branco, e na verdade era um autor negro, e que hoje em dia a gente já resgata ele como mais um dos autores negros que a gente tem muito orgulho. Então o filme está cheio disso, e eu estou doido para que vocês, a próxima vez que vocês assistirem, vocês vão pegando ali, ou até mandando pergunta para mim pelo Instagram, tá certo? Olha aqui, já chegou uma pergunta aqui, então eu já vou intercalar para a gente poder, né, já poder interagir com o público. Então vamos lá. Na cena, a gente está falando sobre essa cena, né? E é exatamente isso, assim, na cena que o André se pinta de branco, você quis passar que o racismo nos afasta de nossa ancestralidade e identidade, e ela pediu para você mandar um beijo pro CIEP 179. Um beijo pro CIEP 179. Deixa eu falar uma coisa pra vocês dessa cena. Gostaram, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês assim. Nenhuma das cenas precisa ter apenas uma interpretação. Essa cena é uma delas. O que é que eu gosto? Eu gosto que quem assiste o filme se aproprie, se sinta parte da conversa e também ajude a criar a sua interpretação. Então, pra mim, Lázaro, quando fiz o filme, tem dois sentidos. Primeiro, que o racismo, sim, afasta a gente da nossa ancestralidade, afasta a gente da nossa identidade, faz com que, às vezes, algumas pessoas queiram ser brancas, né? Essa cena é isso, né? Ele está abrindo mão da sua pele, né? Para poder resistir e sobreviver. Mas também tem uma mensagem subliminar aí que pouca gente nota, tá? E aí é um pouco uma piada, tá? Vocês repararam que ele se pinta de branco para roubar? Tem essa também, tá? Então é um pouco isso. Cada pessoa interpreta de uma maneira. Essa aí tem essas duas interpretações, mas vocês podem se apropriar para dar a que vocês acharem melhor. Alô, CIEP 179.
Bom, vamos lá. Por todo o filme, percebemos momentos de humor, drama e ação. São linhas narrativas bem distintas, falando de forma bem evidente sobre temas essenciais e necessários. Como foi medir o peso dessas linhas narrativas para contar a história? Pô, esse negócio de misturar comédia com aventura, com drama, foi a coisa que talvez tenha sido mais questionada pelos primeiros parceiros do filme. Eles diziam muito que, no geral, a gente não faz isso para contar uma história. Que você assume o filme ou como uma comédia, ou como um filme de aventura, de ação, ou como um drama. E eu batalhei muito por isso, porque eu acho que nesse tema tem algo que é importante. Assim, primeira coisa, se o filme começasse como drama, eu, Lázaro, particularmente, tenho um certo incômodo quando eu vejo filmes com pessoas negras que só ficam mostrando o sofrimento. Porque o que é que acontece comigo? Às vezes eu saio do cinema e fico vendo aquele sofrimento eterno dos personagens, e eu vou para o dia a dia e eu começo a ver os sofrimentos que nós, pessoas negras, vemos também no dia a dia. Então isso me desestimula, isso me entristece, isso faz com que eu me sinta pequeno. Então eu tenho já essa implicância. Então qual é a estratégia desse filme? É começar mostrando os personagens no seu dia a dia felizes, alegres, vivendo a rotina. Tem uma implicância de um primo com o outro. Tem a Capitu, que é casada com o Antônio, só que o primo André fica morando na casa deles. Capitu não tem mais paciência de ficar falando desse assunto. Eles dão um beijo na boca, ela dança, eles fazem piada, eles são felizes. Por quê? Porque eu quero que no final do filme todo mundo diga: ah, eles merecem a felicidade do começo. Então por isso o filme começa leve e começa com comédia. Além disso, tem uma outra questão. Muitas vezes quando a gente vai discutir o tema do racismo, para algumas pessoas é muito incômodo e muitas pessoas não querem discutir. Vocês já ouviram falar, né? Quando está falando sobre a luta antirracista, sempre tem alguém que fala: ah, isso é mimimi, não existe, está reclamando de barriga cheia. Então a estratégia de usar a comédia é para fazer as pessoas relaxarem na cadeira e procurarem pontos de identificação com esses personagens, né? Muitas vezes quando você vê o personagem negro no começo do filme, já perseguido, sofrendo e etc., não tem uma identificação do público com esses personagens. Então a comédia vem muito para isso. Depois a gente vai para a aventura. Por quê? Para manter a atenção, para a gente ficar ligado, se manter preso na história. E no final vem o drama, que na verdade talvez seja o tema mais forte desse filme, né? Das pessoas que estão sendo perseguidas por serem quem são, né? Que é uma coisa que acontece muito. Só que aí tem um detalhe: eu também não queria terminar no drama, porque às vezes quando você termina só na tristeza e na dor, a gente se desestimula. E eu queria, na verdade, que vocês saíssem do filme como vocês saíram agora, se sentindo poderosos, potentes, capazes, entendendo que quando a gente está junto, a gente está mais forte, que a gente pode caminhar junto, como esses personagens caminham, e ter alguma fé, alguma esperança. É por isso que no final do filme eu vou para uma coisa lúdica e fantasiosa. A gente sabe que se fosse na vida real e Capitu aparecesse na frente daquele prédio, ela seria presa, ela não ia andar sem ninguém prender ela, ela não ia gritar: Antônio, meu amor, Romeu e Julieta, né? Aquela cena, ele no balcão, ela grita: Antônio, meu amor, ele desce, ele dá um beijo nela, depois ele dá um soco no ministro, e depois ela dá um tapa na assistente social. A gente sabe que na vida real não seria assim, mas a gente precisa disso depois de tanto sofrimento. E mais ainda, a gente precisa que aquela senhora lá no início do filme, que teve a indenização negada, seja a pessoa que está dirigindo o carro em fuga, indo para um futuro melhor. Então tem essa mensagem também. O filme é feito dessa maneira por isso. Eu queria fazer uma denúncia, eu queria falar das nossas dores, mas eu não queria entristecer ninguém. Eu queria que o público se sentisse e se soubesse poderoso como nós somos, né? Porque muitas vezes a gente fica falando de racismo e a gente começa a se achar pequeno, porque alguém discrimina a gente, porque alguém diminui a gente. E a gente ouve muito isso todos os dias. Quando alguém não acredita no nosso talento, quando alguém critica o nosso cabelo ou a nossa aparência. Eu não queria que meu filme desse isso, não. Eu queria que o filme fizesse vocês se verem como vocês de verdade são, que são lindos e poderosos. Eu queria